Olá você, ligado aqui nos canais da Rádio Praia FM, direto dos estúdios Costa Norte. Quem vos fala é Paulo Ricardo. E hoje, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fabcast com um convidado mais do que especial. Por favor, se apresente, André. Ô louco, mais do que especial, fiquei até nervoso agora. André Santos, prazer enorme participar com vocês aqui do Fabcast, né? Já está virando tradição esse podcast aí entre a galerinha. E hoje tenho esse privilégio de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Eu que agradeço a sua presença aqui e já estamos no nosso 20º episódio. Estamos no nosso episódio 20, passou rápido. Quase a minha idade. Olha, um episódio eu tenho um pouquinho e já a mais. Tá na minha idade. Então, um episódio já vai estar na minha idade. Boa. Eu tenho 21. Hoje, infelizmente, falta uma pessoa aqui nessa mesa, Peterson. Então, eu queria mandar um beijo pra você, Peterson. Que peninha, faltou a vinhetinha, né? tá sempre cheio de trabalho, então hoje ele não pôde estar aqui com a gente, mas fica aqui a nossa menção a essa pessoa maravilhosa. Boa. Tá bom? Abraço, André, Peterson. me fala um pouco sobre você, da sua história, como que você veio parar aqui no Costa Norte, hoje qual é o seu trabalho? Caramba, cara, pior que são tantos anos que acho que vai dar um podcast só pra começar. E é difícil a gente falar da gente, né? É meio complicado. Já tem os dois fatores. Um é de estar do lado de cá, que pra gente é sempre mais difícil. A gente está sempre acostumado a estar aí desse lado, né? Fazendo as perguntas. E a outra é falar da gente mesmo. É meio complicado. Mas, cara, resumidamente, eu sou um cara de rádio desde sempre, praticamente. Já na adolescência eu descobri que eu tinha essa vontade de trabalhar em rádio. Então comecei muito cedo, de 14 para 15 anos. E a experiência foi me moldando, né? Tá me moldando ainda, porque eu acho que isso é infinito. E na Rádio Praia, no sistema Costa Norte, eu já vim para cá já tem mais de 20 anos. Então até contei um pouquinho da minha idade, né? Eu deveria ter falado que comecei quando criança, né? Porque adolescente agora já contou um pouquinho. Mas realmente foi isso. Por curiosidade, eu entrei numa emissora da cidade, uma emissora comunitária, na adolescência. Fui galgando aí um pouco de experiência. Depois fui convidado pelo Grupo Costa Norte a fazer parte da equipe como funcionário, né, como colaborador. E dei sequência também ao meu trabalho na área de locução, mas agregando a parte administrativa, operacional. E trabalhei por 4 anos consecutivos. Dentro desse período eu consegui a minha formação como locutor apresentador, né, no Senac em Santos. Trabalhei numa outra emissora, né, após os 4 anos aqui no grupo, numa emissora grande, uma emissora de nome, que veio de São Paulo com uma afiliada aqui em Bertioga. Fui convidado a compor a equipe também. Para mim era um período muito bacana de agregar experiência, né, porque o Grupo Costa Norte tem muito gabarito para isso, por ser um grupo de comunicação. Mas trabalhar numa emissora renomada também agregava aí para o meu profissional, e eu acho que ajudou muito também, trazendo experiência para o grupo. Foi muito bacana esse período. E aí fiquei, na verdade, 2 anos fora do Grupo Costa Norte, e depois retomei aqui as atividades, já tem só 14 anos. 14 anos, olha só. Então eu acho que hoje, é até difícil dizer, mas talvez eu nem saiba fazer mais nada a não ser do que rádio. Não, e destaque para a voz. Eu tô prestando atenção no que você tá falando, mas eu tô prestando atenção na voz. É realmente uma voz de radialista mesmo. Naturalmente você... Então, eu não acho. Essa é a realidade. Eu acho que a maioria dos locutores, a maioria das pessoas que trabalham com a comunicação não gosta muito da própria voz, não. Sério? A gente não, acaba... É porque ouve o dia todo. Talvez seja isso. A gente enjoa. Nossa, mas até... normal, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, eu falando, cara, uma voz já vira automático já essa voz de locutor, cara, muito legal. E me fala uma coisa, você tem um programa aqui no estúdio, né? Exato. Na verdade, hoje eu apresento 2 programas. Um na Rádio Praia especificamente, que é o Manhã Sertaneja, de segunda a sexta, né, das 6 às 8 da manhã. Então eu chego aqui cedinho. E nos estúdios Praia a gente tem um podcast também, que é o Energia Positiva, que vai ao ar toda sexta-feira à noite aí no nosso canal no YouTube. Então, era um programa só antigamente, né? Quando eu comecei a trabalhar, inclusive a marca Energia Positiva, que é uma marca minha, né, exclusiva, eu trouxe aí com muito carinho aí para a programação da rádio. E na época era o programa Energia Positiva, que a gente fez inclusive em várias vertentes. A princípio era um programa de balada, todo final de semana,
tocava dance music, black, era bem bacana. E ali a gente já inseriu, como era aos finais de semana, a gente inseriu a parte de entrevistas. Então eu trabalhava muito com convidados, artistas da cidade, da região. Sim. E a posterior a gente viu a necessidade de adaptar o programa sertanejo, então ele acabou virando um programa sertanejo também. Aí a gente sempre trouxe a complementação, né? Que era energia positiva balada, depois virou energia positiva sertanejo, e a gente manteve essa linha de entrevistas. E aí a tecnologia, a modernidade foi nos empurrando para o vídeo, né? Que a gente, na época, começou a transmitir as entrevistas em vídeo, nas redes sociais, e depois entrou a onda do podcast. Foi aí que a gente resolveu desmembrar, né? E o programa Manhã Sertaneja foi retomado pela Rádio Praia também. Então eu acabei ficando ali no sertanejo e migrando Energia Positiva só para podcast hoje. Ah, entendi. E como é que é mais ou menos a dinâmica do seu programa, do seu podcast hoje? O podcast, ele como o nome já diz, né, a ideia sempre foi essa, de energia positiva, é trazer positividade mesmo para a galera, sempre foi isso. Porque entrevistas eu acho que muitos programas, muitos podcasts já fazem. Sim. Né? É meio que natural. E o Grupo Costa Norte em si, por ser um grupo de comunicação, trabalha muito isso, de uma forma muito espetacular. Então a gente tem a TV Cultura que faz isso muito bem, o próprio portal que traz aí como noticiário, mas e muitas vezes entrevista os empresários, os políticos da cidade, da região. Sim. E a Rádio Praia também tem diversos programas para isso, né? E aí a ideia do Energia era ser diferente de um programa de entrevistas somente, de contar, de falar, por exemplo, de um evento que vai acontecer, ou de demonstrar uma música nova do artista, ou de falar de, sei lá, N coisas. A gente queria contar histórias. Mas o foco é música? O foco é contar histórias. Contar histórias. Porque é literalmente isso, é uma variedade de assuntos exatamente por conta disso. Legal. O princípio eu costumo brincar com as pessoas, né? A gente tem o ditado que diz mostrar o por trás das câmeras. Sim. O Energia Positiva faz mais ou menos isso. Então, pega as profissões, mostra como que funciona a profissão por trás de tudo, né? O artista, como que ele chegou até a sua carreira, quais as dificuldades, obstáculos, por que ele escolheu aquele gênero musical. Enfim, aí vira uma infinidade de histórias, aí, de motivações, porque a gente descobre que nem tudo é flores. Com certeza. Quando você conhece um artista hoje que você vê num palco, apresentando um show feliz da vida, você não sabe a história que ele passou, todas as dificuldades para chegar ali. Sim. E muitos se encontram nessa situação, né, Paulo, de estar passando pela dificuldade, às vezes querendo desistir da sua profissão, da sua área, do seu empreendimento. E quando ele ouve alguém que chegou lá contar toda a sua história, ele começa a se espelhar e falar, cara, eu acho que eu consigo passar por essas dificuldades, porque ele passou, ela passou. Então, a ideia é essa. E você falando assim me lembra até quando eu era menor que passava na televisão a história dos artistas. Aí falava, fulaninho, que morava no interior de não sei da onde. Isso e não é tinha legal. condição, desde pequeno cantava, e aí pronto, fez o primeiro sucesso. Isso é muito legal. Eu me lembro, não sei se eles fazem, porque eu não assisto muito mais televisão hoje, mas eu lembro quando eu era pequeno tinha muita história de artista, e querendo ou não, arte não só no Brasil, mas no mundo todo, é algo que é muito difícil de se investir, né? Muito difícil. E eu vou te falar que isso meio que cessou, esse contar histórias. Eu acho que por isso que a energia vem persistindo tanto, né? Porque as coisas estão muito dinâmicas, então está todo mundo muito acelerado, ninguém mais quer muita informação, as pessoas querem tudo rápido. Então, assim, quer saber da música nova que o cara lançou, quer saber da novidade que tem, quer saber da roupa nova, quer saber do novo serviço que a empresa está prestando. E acaba esquecendo isso, de toda a história. Sim. E Bertioga, principalmente, ela tem um celeiro de grandes, eu digo, né, grandes artistas, porque em todas as áreas, cara. A gente conhece aqui gente do esporte que se destaca muito. Muitas vezes está representando a cidade no exterior, inclusive, a galera não sabe. Sim, não, aqui em Bertioga a gente tem até uma lutadora de karatê, Exato. que a Amanda Sayuri, tem uma outra também que eu esqueci o nome agora. Eles já foi pra Turquia. Exatamente. Tem lutadores de Muay Thai, de boxe, de jiu-jitsu, tem uma galera. A gente tem um celeiro muito bom de prestadores de aqui. Serviço. A gente tem empresas aqui que muitas pessoas nem conhecem direito, cara.
E às vezes sai da cidade para fazer uma compra, para solicitar um serviço e desconhece que o vizinho dele, cara, às vezes está prestando um serviço até para fora, né? Tenho amigos, a gente conversou há pouco tempo, por exemplo, tá? Inclusive no nosso canal no YouTube, já aproveitando para fazer a propaganda, né? Digita lá energia mais o sinalzinho de mais que você vai encontrar uma infinidade de bate-papos aí. A gente conversou virtualmente, a tecnologia possibilita isso, né? Com um grande parceiro, o cara que estudou comigo, assim, a gente, né, vários anos na mesma escola. O cara se tornou pintor profissional, ó, entrou na construção civil, né, peão de obra que a galera fala, né? Sim, sim. Trabalhou na pintura, trabalhava com o pai, depois o cara se formou, decidiu seguir a carreira, virou professor de pintura, inclusive dava aulas no Senai aqui em Bertioga, e deslanchou, cara, hoje ele está em Dubai. Está em Dubai. Hoje é um professor renomado, um cara que participa de competições com seus alunos de pintura, e muita gente nem conhece essa história, que é o Ronier, grande parceiro. Há pouco tempo conversamos aqui com a Pamela Horikawa. Eu ia até pedir, se puder colocar na televisão o canal do Energia Mais pra gente dar uma analisada aqui, porque eu fiquei curioso já agora. Vai desbilhotando, tá vendo? Você não tá nem sabendo. E eu não tava nem sabendo. Eu tenho que fazer uma energia do Energia pra gente divulgar. E eu peço até desculpa, porque eu desconhecia o seu programa. Cara, mas é interessante isso, e é por isso que é importante essas oportunidades, né? São valiosas para a gente bater um papo, trocar uma ideia, porque realmente, quando a gente fala, às vezes as pessoas desconhecem do que está rolando, mas o Energia está isso. Sim. Nós conversamos com a Pam, por exemplo, que também saiu de Bertioga e hoje é guia turística no Japão, cara. Caramba. E ela falou com a gente do Japão, olha que legal. Caramba. Então quem perdeu esse bate-papo aí, rolou inclusive a semana passada. A galera que acompanha aí o canal da Rádio Praia no YouTube pode ver esse vídeo aí, é bem bacana. E o Energia Positiva, você... Pode ser mais, tá? Pode ser mais? A intenção é essa mesmo, né? Como a modernidade do sinalzinho do mais significa positivo, mais, plus, né? Então a gente deu essa ideia aí do Energia ser chamado assim mesmo. É que eu vi você chamando de energia positiva, depois eu vi você também chamando de energia, mas eu fiquei na dúvida. É que é o sinalzinho demais, olha lá. Mas eu... Pessoal Olha que vai só, vendo ela foi pelo direto do Japão, então. Exatamente, ó, a Pan lá. Ó. Vem com a Pan é o slogan dela. Então quem vai viajar para o Japão, por exemplo, entende que agora ele não precisa nem falar a língua da região. Ela ele faz tem uma guia lá. Completo lá. Completo, monta o roteiro. Olha só. Então é bem bacana. Olha lá, o Hugo Lemos, terapeuta, o cara veio falar com a gente aí. Além da terapia em si, ele montou um projeto de treinamento comportamental. Nossa, eu conheço legal. ele, meu. A gente fez treinamento junto, inclusive. Cara fantástico. Fiz treinamento com ele. São pessoas que têm muitas histórias para contar. Olha lá, o professor Danilo Pastoriza tá lá também na sequência, o professor de tênis de mesa. O cara é técnico em tênis de mesa, o cara foi para o exterior representar o Brasil. Como técnico, inclusive, ele foi para os Jogos Pan-Americanos. Então, tem muita coisa para a gente conhecer e o Energia possibilita isso. Mostrar para o pessoal as histórias. E o Energia você criou aqui ou você já tinha ele? O Energia eu criei aqui. Partiu dessa ideia de entrevistas na rádio, depois com os vídeos. Aí eu comecei a pensar nessa ideia. Eu falei, cara, eu acho que a gente tem que sair do convencional. Sim. Como eu disse, não é só vir aqui divulgar algo. É aqui, além de divulgar algo, contar a história daquilo. Seja da profissão, seja do evento que foi criado, seja da cantora, por exemplo, olha lá, a Camille Santos, que está agora na tela para quem está assistindo, que é uma cantora de Bertioga, né? Tá galgando aí o seu espaço também na área musical. E, enfim, a ideia é essa, levar a positividade. Legal. E você, hoje, no seu trabalho como locutor, como apresentador, qual que é a sua maior dificuldade hoje? Tempo. Tempo? A sua maior dificuldade hoje é conseguir arrumar tempo. É arrumar tempo, porque assim, são áreas que não cessam nunca, né? A programação de rádio, por exemplo, não para. Então você tem que estar sempre em busca de atualizações, mas também não pode perder as coisas do passado. E muitas vezes a gente tem essa percepção de, cara, tá faltando isso aqui ainda, que deveria ter. Né? Sim, porque eu pergunto isso porque assim... eu pessoalmente não sou muito de rádio, mas se tem alguém que escuta podcast, sou eu. Escuto Exato. muito. E eu me pego várias vezes em casa fazendo
sei lá, jogando, trabalhando e sempre com algum podcast de fundo. E querendo ou não, eu não estou assistindo, só estou ouvindo. Exato. É um rádio 2.0. O podcast se tornou um rádio. Na realidade, o podcast surgiu em rádio, né? Sim. Não sei se você tem essa informação, mas o podcast realmente eram os áudios de entrevistas. Exato. Que eram disponibilizados aí em vários streamings, né? Em vários sites aí. E com esse avanço da tecnologia, essa possibilidade das pessoas assistirem, aí ele migrou para ser em vídeo também. Então, muita gente acha que o podcast surgiu já. A entrevista com vídeo, né? Ou a tele-entrevista. Sim. Mas, na realidade, sempre foi o áudio primeiro. E agora está voltando para ser só o áudio. Agora está voltando porque é isso. Falei do tempo e para mim é uma realidade. Eu também não tenho tempo e adoro vários podcasts, vários conteúdos que a gente acompanha aí em outros sites, né? E não só do nosso grupo aqui, mas em outros sites, mas os nossos também. Eu não consigo assistir, acompanhar simultaneamente enquanto ele está sendo transmitido. Então a maioria realmente eu também faço isso. Quando tem um tempo, ou às vezes as pessoas estão no carro, saindo do trabalho ou indo para o trabalho, é o momento que ele consegue ouvir. Consegue um tempinho para ouvir. Consegue um tempinho para ouvir. Você está fazendo outras tarefas que não exigem a sua atenção ali com o ouvido, né? Você está olhando e conseguindo fazer, você consegue ouvir, né? Você está dentro de casa, a dona de casa, está lá varrendo a casa, limpando a casa, ela consegue ouvir um conteúdo e não só músicas. Então, sim, isso é uma das grandes possibilidades. Tanto que nós agregamos, né, também a questão da retransmissão dos podcasts. Ficou até meio redundante isso. Mas, por exemplo, o Fabcast, que a galera está acompanhando agora, a gente ao vivo aqui no YouTube, vai ter a possibilidade de ouvir na rádio no final de semana também. Então a gente faz após a transmissão aqui no YouTube, o vídeo fica disponível no canal, claro. Então você pode voltar para assistir quando quiser, sim, pôr na TV, na comodidade aí da sua casa. Ou você pode acompanhar na Rádio Praia no dia seguinte, no final de semana aí. E a gente está falando desse avanço, né? Que o rádio foi para podcast, e aí o podcast com vídeo está voltando, agora a ser só áudio. Me fala, como que o avanço hoje da tecnologia, ela está afetando o seu trabalho? Cara, afeta porque reduz, na verdade reduz para a gente cada vez mais esse tempo, porque tudo é muito mais dinâmico, né? Facilita e muito, claro, isso a gente não pode negar, que é uma ferramenta que veio para auxiliar mesmo. Então, por exemplo, o acesso aos conteúdos a gente tem com muito mais facilidade. Para você obter uma música, um lançamento de um artista antigamente, era uma dificuldade enorme, cara. Eu sou da época, e de novo vou revelar a minha idade, a galera que é desse período vai lembrar. Mas eu sou da época que para você colocar uma música nova na rádio de um artista, você tinha que ir na loja comprar o CD. Caramba. Entendeu? Ou, com muita dificuldade, conseguir um contato com um produtor que pudesse mandar esse áudio pra gente, e às vezes demorava muito. Então, tipo, Luan Santana, se lançasse uma música hoje, muitas vezes para entrar na Rádio Praia demorava 2 semanas, 1 mês para chegar aqui. Entende? E hoje é bem mais Hoje é instantâneo. Só que esse instantâneo também começou a atropelar a nossa vida. Porque, usando o exemplo do Luan Santana de novo, se o Luan Santana lança uma música que é para ser trabalhada em todas as rádios do Brasil, isso também tem um segmento, para a gente dificulta um pouco para descobrir qual é. Porque o cara lança 10 músicas ao mesmo tempo. E às vezes aquele lançamento que é nacional, que é a música que ele vai trabalhar, para ele já está cravado ali, a produção já decidiu, é essa aqui que a gente vai trabalhar. Mas para o ouvinte de Bertioga, ele quer ouvir a 9ª música. Caramba. Então você fica meio indeciso de e não dá para baixar todas as músicas. Sim. Porque senão também você não tem um trabalho do artista. Você acaba matando ali o trabalho do artista. Se ele quer trabalhar determinada música, você já está tocando outra, você atropela as coisas, entendeu? E quando você começou, então, com o rádio, era praticamente outro mundo, então. Era outro mundo. Era totalmente diferente do mudou, que... E olha, eu vou te falar, mudou muito rápido, cara. Para a gente que é mais velhinho, acompanhar não foi muito fácil, não. Não é muito fácil ainda, porque tem muita coisa surgindo. E aí vem a tese, né, de agregar
as cabeças novas. A gente precisa da galera nova no grupo, que é para auxiliar a gente nisso. Mas você tinha algum parente que trabalhava com rádio, alguma coisa Não, assim? cara, Ou você ninguém. foi Ninguém na veia. Eu fui o primeiro. Sério? E como foi seu primeiro contato, Cara, assim, com rádio? Quando que você olhou e falou, quero fazer isso pro resto da minha vida? é uma história engraçada, porque assim, eu sempre gostei muito de ouvir rádio. Desde pequeno. Eu morava em São Paulo, nasci em São Paulo, na capital, né? E lá a gente ouvia muito rádio. A minha mãe gostava muito de rádio, então eu tenho ídolos aí que vocês talvez nem conheçam, mas são nomes, são ícones da comunicação e com certeza a maioria conhece, como Eli Correia, por exemplo, Paulo Lopes. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, isso. Meu xará. Então era uma galera que assim, era uma turma de peso. Sim. E eu gostava da locução, não era só o rádio, só as músicas. Então já tinha isso no sangue. E conforme eu fui crescendo, aliás, vim para o litoral, eu comecei a me adequar, me adaptar às emissoras que tocavam as músicas que eu gostava, né? Uma delas, eu não tenho por que negar, mas eu acho que muitos dos jovens ainda gostam, era a Jovem Pan. Jovem Pan, A Jovem sim. Pan, rede nacional. Aí cheguei aqui, tinha a Jovem Pan Santos, né? Tocava a maioria das músicas que eu gostava demais. Eu dormia ouvindo rádio, cara. Deixava o rádio ligado e ia dormir. E naturalmente, até pela fase, por ser jovem, eu me afinava muito ali com a programação da Jovem Pan. Bem dinâmica, bem rápida, acelerada, locução bem legal. Então eu comecei a imitar as vinhetas da Jovem Pan. Eu tinha esse hábito de ficar brincando em casa, e era meio que natural, sabe, ficar imitando as vinhetas. Lembro que na época a gente tinha um quadro, né, um programete que eles chamam, que eram as 7 melhores da Jovem Pan. Acho que ainda tenho até hoje. Então eles selecionavam as 7 melhores músicas do dia e tocava tipo 3, 4 vezes dentro da grade da programação. Sim. E aí tinha a vinheta de abertura, eu sempre ficava imitando. O cara começava a falar, eu estava junto. Atenção, Rede Nacional de Rádios, começa agora as 7 melhores músicas da programação Jovem Pan. Então eu ficava brincando. E tinha uma vinheta que era muito marcante da emissora na época, que, aliás, acho que veio marcando inclusive o marketing em geral, porque muita gente usou até em propagandas, que falava assim, ó, você está na Jovem Pan. Era muito legal. E eu adorava essa vinheta. E com isso passou a ficar meio que natural essa brincadeira. Sim. E um belo dia em sala de aula, eu lá estudando, a galera que estudou comigo deve lembrar dessa cena. Eu estudava no Ilha Aurélia, ali no Sesc, né, no Jardim Rio da Praia. E o menorzinho da sala, o cara ainda tem problema de vista, não enxergava direito, mas gostava de sentar na última cadeira do fundão. Nossa. Eu não era bagunceiro, mas eu gostava de ficar ali, era um cantinho reservado, sabe? E ficava lá no meio da galera. E um belo dia a gente estava copiando, a gente copiava as perguntas das provas na lousa, hein? Vocês não passaram por essa fase. Não. A professora passava as questões, a gente copiava e depois respondia. Estou copiando a matéria, então todo mundo concentrado, porque era dia de prova, sala em silêncio, todo mundo cabeça baixa querendo copiar rápido, né? Sim. E eu lá no fundão, com aquela dificuldade, olhando para a lousa. E um belo momento um amigo meu levantou. E ele era super grande, né? Então ele levantou e ficou na minha frente. E sabe quando você está concentrado, que você só olha para a lousa, abaixa a cabeça, olha de novo? Quando eu olhei que eu vi ele em pé, saiu meio que natural. Você está! Aí todo mundo parou, olhou para mim, na minha frente. Eu passei o resto dos anos sendo zoado, porque a galera ficava toda hora me imitando, né? Só que assim, por outro lado, isso também me incentivou, porque a galera falava muito. Falava, cara, você tem jeito de locutor, você tem voz de locutor. Me iludiram, né? Mas me incentivou de certa forma. Você tem voz de locutor, você tem. E aí com isso eu fui descobrindo isso, que cara, eu gosto disso. E se as pessoas estão falando que eu tenho o dom para isso, se eles acham que eu tenho, talvez eu deva arriscar. E aí fui na primeira emissora, como eu disse, comunitária aqui na cidade, e me deram a oportunidade. Falei, cara, eu tenho vontade de aprender, não sei nada de rádio, mas eu queria aprender. E aí fizeram testes e tal, e aí acabei Mas é entrando. engraçado, porque você então era tímido, era mais tímido. Bastante tímido, mas cara. É engraçado, ainda sou, na verdade. Uma pessoa que era tão tímida, ainda é tímida, mas você fala com
milhares de pessoas. A comunicação te dá isso. E o rádio é muito legal porque ele possibilita essa quebra de barreira de uma forma mais tranquila. Porque você senta no estúdio ali, você está sozinho. Na maioria das vezes, você está sozinho dentro de uma cabine, dentro de uma sala. Apesar de ter ciência de que você está falando para um monte de gente, dá para você trabalhar essa ideia de que, cara, eu estou aqui sozinho. Vou fingir que não tem ninguém do outro lado, entendeu? Agora, se falando no rádio é mais tranquilo, mas se todo mundo tivesse ali na sua frente para escutar a mesma coisa, para falar a mesma coisa... O começo é complicado. O começo é difícil até quando entra alguém da equipe. Às vezes você está acostumado a estar sozinho no estúdio, chega alguém, se chegar o diretor da rádio, então, aí ferrou, que aí o cara fica nervoso, começa a gaguejar. Você nunca errou nada, você nunca fez nada, mas quando a pessoa tá, você começa a errar. Não sabe nem ler na hora. E isso é natural, isso acontece. E você, então, como é que você começou a trabalhar aqui no Costa Norte? Como eu comecei? Como é que foi esse convite? Como é que foi isso? Como eu já trabalhava há um bom tempo nessa outra emissora onde eu comecei, eu lá já iniciei meio que Severino, sabe? Severino, que a emissora precisava de gente para fazer de tudo. Entendi. Então, até eu peguei o estagiário. O estagiário. Então, eu aprendi a fazer a produção já de imediato, né? Fazer as gravações das chamadas, que era o que mais precisava. A locução em si era o que eu queria, era o que eu tinha vontade, mas foi meio que agregado ali. Entendi. Eles precisavam de um operador de mesa de áudio, que é quem controla ali o áudio, né? No caso, por exemplo, a gente tem aqui o Luiz, que está ali fazendo o controle de áudio e vídeo. Então, ele é o nosso produtor aí do Fabcast. Mas a rádio, muitas vezes, precisava do operador de áudio, que era só controlar o microfone, abaixar a trilha, soltar as propagandas, enfim. E tinham alguns programas em que as pessoas não operavam o áudio, elas iam só para apresentar. Então precisava desse operador, e aí eu fui meio que entrando assim. Você já sabe operar? Ah, aprendi. Então beleza, você vai operar tal programa. E assim foi indo. E mas você sempre foi proativo, sempre foi, deixa que sempre bastante, se oferecendo bastante. Ali pra... no meio do rádio. Na verdade, eu acho que a educação, né? Meus pais sempre educou a gente assim, e a vida vai ensinando isso também, que você tem que ser proativo, cara. Sim. Ainda mais nos dias de hoje. Não dá para você falar, eu quero ser isso aqui e vou ser só isso. E a rádio, como eu comecei numa rádio comunitária, ela exigia muito isso, que você tinha que ser proativo, porque ela não conseguia contratar pessoas para atender todas as demandas. Né? Algumas emissoras grandes na época tinha isso, tinha o locutor, o apresentador e o operador de áudio. Depois isso também foi mudando, então a maioria das emissoras hoje, o apresentador é o próprio operador de áudio e assim consecutivamente. Nesse caso a gente precisava até fazer a limpeza da rádio, porque não tinha quem fazia essa limpeza. Então isso também foi me ensinando muito. E é claro, vai te dando mais experiência. Com o passar dos anos, houve a necessidade de que eu saísse dessa emissora, como colaborador, porque até então o salário não era condizente, né? A gente ali recebia quase que uma ajuda de custo. E comecei a constituir família, então eu precisava de um emprego fixo, registrado. Sim. Mas eu não queria abandonar a locução. Então o meu acordo foi, já tinha gente suficiente para atender a emissora, eu fui trabalhar em comércio na cidade, mercado, enfim, com o registro em carteira, e nas horas vagas, né, eu conseguia fazer a locução. Então eu tinha programa na emissora, mas trabalhava no comércio. Estudava também nessa época? Estudava, exatamente. Então eu tinha que administrar tudo isso. E aí a diretoria da Rádio Praia na época precisava de alguém para trabalhar como colaborador, para auxiliar nessas funções também. E aí já descobri, já me conheciam, né, que eu trabalhava com a locução. E aí me fizeram a proposta. Pô, a gente precisa além do locutor, a gente precisa de alguém para auxiliar na parte administrativa, operacional. E a gente percebeu que você faz a locução numa emissora, mas trabalha no comércio. Você não quer agregar isso e vir trabalhar com a gente? E aí para mim foi a grande oportunidade. Falei, e é daqui pro resto da sua vida? Você quer trabalhar com isso até... Ah, com certeza, cara. Com certeza. Hoje eu até já arrisquei aí nova profissão, já estou
Você assiste o Todo Mundo Odeia o Chris, aquela série? Sim, sim. Então, eu tô igual o pai do Chris, o Július, porque a gente precisa... o financeiro também começa a apertar, né? Com certeza. E a gente também quer um conforto a mais na vida. Então a gente vai em busca. Então hoje eu agreguei uma outra profissão que nem estava nos meus planos, cara, mas fui arriscar. Falei, tem um Com tempinho, dá para fazer, vamos arriscar. Sim. Mas eu não saio da comunicação. Sim. Meu pai ele sempre fala que primeira faculdade que a gente faz não é que a gente quer, que a gente pode, e a mesma coisa para trabalho. O primeiro Exato. trabalho que a gente tem não é o que a gente quer, é o que a gente Exatamente. pode. Né? A gente monta uma base ali para se impulsionar depois pro que a gente quer, né? É isso. Mas eu sou muito grato, viu? Hoje até comento com as pessoas. Eu já me sinto realizado. Com certeza. Porque assim, já são 27 anos de locução, então eu acho que tempo suficiente. De novo denunciando a idade. Para dizer que fazer. Tá vendo? Para dizer que eu fiz durante a maior parte da minha vida o que eu gostaria de fazer. Então estou muito feliz já com isso. E você é formado em alguma coisa da área? Você tem alguma formação? Locução e apresentação. Locução e apresentação. Sim. E você fez na mesma época que você estava com esse trabalho fora da locução, ou você foi fazer depois? Quando eu vim para o Grupo Costa Norte. Você começou quando a estudar. eu entrei aqui na Rádio Praia, algum tempo depois, trabalhando aqui como colaborador já, eu consegui essa oportunidade. Também foi uma oportunidade, porque, como eu disse, eu me formei no Senac em Santos. Então eu tinha que cumprir a carga horária aqui e o curso era lá em Santos. E assim, era intermediário, então eu tinha que vir trabalhar de manhã. Isso agradeço muito à família Zaidan, né, porque permitiram isso. Eu sempre tive essa flexibilidade de horário aqui, consegui administrar com eles. Deixo aqui um carinho enorme, um abraço a um parceiro que você conhece muito, que é o Guilherme Pérez. O Guigo Pérez fazia parte da nossa equipe. O pai dele, o Ernesto Pérez, era o nosso diretor na época. Graças ao Guigo e a um saudosíssimo parceiro que é o Regis Panão, que também trabalhou durante muitos anos com a gente, que nós nos formamos juntos no Senac, porque a gente ia de carro, eu ia de carona com eles, a gente rachava gasolina, estacionamento. Se não fosse isso, eu não conseguiria fazer por conta do tempo. Não era tempo hábil para ir de ônibus até Santos, voltar e continuar trabalhando. Eu entrava aqui cedo, trabalhava até próximo do horário do almoço, saíamos daqui correndo para Santos, participávamos lá do curso, que era de segunda a quinta, durante 5 meses, voltava correndo porque eu tinha que seguir aqui com o trabalho e tinha programa à noite aqui na rádio ainda. Então era uma correria e, como eu disse, se não fosse esses parceiros e a família Zaidan permitir, eu não conseguiria ter me formado. E como que você conseguiu conciliar trabalho, formação no Senai, certo? Senac, e ainda a conquista da DRT? Graças a essa correria. Tinha que ser isso. Ou era isso ou não tinha outra possibilidade. E hoje, se não me engano, já não tem mais nem o curso no Senac em Santos. Acho que é só São Paulo. Porém, hoje com a facilidade do curso online, né? Então a galera hoje consegue se formar através dos cursos online. O curso de formação ele já exige, de certa forma, um pouco de experiência. Então não é eu quero fazer locução e já vou me formar locutor. Porque o DRT é exatamente uma habilitação para que você possa trabalhar na área. Então, como o curso tem um período curto de formação mesmo, ele já exige isso, que você chegue lá com um pouco de experiência. Aí no decorrer do curso, pelo menos na minha época, tinha esse feeling dos professores avaliarem se você realmente tem condição. Então teve aluno, por exemplo, que entrou junto com a gente e o cara não deu sequência ao curso porque eles não permitiram. A professora de fono acabou reprovando ele porque ele estava usando o aparelho. Ela não conseguia identificar se a dicção dele era boa ou se era uma dicção ruim, ou se estava sendo só afetada pelo aparelho. Então, nessa dúvida, ela não poderia formar, não poderia formá-lo, exatamente. Caramba. Então, é bem legal. E me fala, pandemia, você já trabalhava nessa época, né? Pandemia. Exatamente. Como é que foi durante e pós-pandemia? Você sentiu alguma diferença? Muita diferença, muita diferença. O impacto foi muito grande. Eu já estava aqui na emissora, né? Profissionalmente, deu um up na minha vida, assim, né?
Não posso negar isso. Nossa, todo mundo trancado dentro de casa. Sim. Vamos ouvir uma rádio. Então foi, a princípio, um susto. Aqui na emissora, na época, nós éramos em 6 colaboradores, só para a emissora. E todos os 6, infelizmente, tiveram que deixar a emissora, porque a Rádio Praia praticamente ia fechar as portas. A emissora de rádio, ela sobrevive de parceiros, de anunciantes. A gente tem que estar fazendo fechando esses contratos. Na pandemia, o primeiro corte que todo mundo fez, é óbvio, foi a divulgação. Com certeza. Né? Então, não só a Rádio Praia, mas todo o grupo sentiu. À época, nós éramos TV Costa Norte, tínhamos o jornal impresso, o Jornal Costa Norte, que também sentiu um impacto enorme. Tanto que migrou para o portal, né? Houve essa necessidade de adaptação, porque o público mudou realmente, mas também por consequência disso. Era mais gasto do que benefício. E a Rádio Praia a gente segurou, cara, de uma forma assim, como guerreiros. Na época ficou eu e o Ricardo Freitas, que hoje é o nosso diretor, né? E eu já estava como programador da emissora, então isso, de certa forma, facilitou o manter o meu emprego. Porque eles precisavam, de duas uma, ou fechava a emissora de vez, né? Ou mantinha a emissora no ar só com a programação musical por enquanto, porque não dava para manter os colaboradores. E aí foi onde eu entrei. Eu tinha que estar aqui para montar a programação e dar sequência ao que visse acontecer a posterior da pandemia. E para quem, que nem você que escutava rádio desde pequeno, para quem está em casa agora e também é apaixonado por rádio, por locução, que dica, que conselho você dá para a pessoa que quer começar nessa área? Cara, eu acho que não só para essa área, mas para a vida, é estudar, cara. Estudar. A gente ouve muito isso dos nossos pais na infância, na adolescência, e na adolescência a gente odeia escutar isso, né? Falo por experiência, porque eu também não gostava muito. Eu, assim, até gostava de certa forma, porque eu tinha essa afinidade com matemática, inclusive, que quase ninguém tem. Eu gostava, mas mesmo assim, quando se torna obrigação, tudo fica maçante, tudo é chato. Tem o dia que chove que você não está a fim de ir, tem o dia que você está gripado. Então, assim, a gente acaba arrumando um monte de justificativas. Mas esse é o foco de tudo, cara. Estudar e estudar para sempre. Porque as pessoas também acham que, me formei, beleza, tá ótimo aqui. E é um grande engano isso. Ainda mais nos dias de hoje. Porque são 2 fatores. O primeiro é que você tem muita facilidade para estudar. Sim. Então não tem mais desculpa. Ao invés da gente ficar perdendo tempo olhando rede social, cara, tira um tempinho para estudar e que seja a sua área mesmo sendo formado. Ler um livro ou acessar a internet. Antigamente a gente ia aqui na biblioteca buscar um livro, cara, era uma dificuldade. Hoje dá para baixar. Hoje você abre no celular, você tá no banheiro em casa, você abre ali e tá estudando, pô. Sim, exato. E o estudar não precisa ser tão maçante também, não precisa ser tão chato, de só leitura. Não gosto de ler. Cara, hoje tem videoaulas, hoje tem uma galera compartilhando experiências, isso já se torna um estudo. Para a minha área, por exemplo, eu ainda ouço muitas emissoras de rádio, porque a Praia FM é o nosso mote, é onde eu trabalho, eu tenho que defender e vou buscar sempre o melhor para a Rádio Praia, mas para que isso aconteça eu preciso ouvir o que as outras emissoras estão fazendo também. Sim. Né? Para a gente buscar ideias. Você não precisa continuar estudando. Você não vai copiar os outros, mas você vai buscar ideias. E ouço muitos parceiros da locução, tanto os ícones quanto as pessoas que estão começando também, porque às vezes o cara que está começando está trazendo uma ideia nova, que você nunca pensou, que agrega aquilo que você aprendeu antigamente, você fala, cara... O que motiva? Porque é muito legal você ter um dia para a sua profissão. Mas o que te motiva a continuar? Boa pergunta. Aí eu já vou justificar o porquê que eu não tenho tantas datas gravadas na memória. Cara, porque para mim, assim como o dia da mulher, dia das mães, dia dos pais, para mim é só mais um dia, cara. O dia do radialista, o dia do rádio, para mim também é só mais um dia. É um dia, eu acho que é um dia ali, beleza, dedicado àquela comemoração. Mas eu vivo isso todos os dias. Então, para mim, dia das mães, todos os dias. Porque você tem que respeitar, amar a tua mãe todos os dias. E o respeito não vai acontecer só naquele dia comemorativo. Lógico. A gente deveria comemorar todos os dias. Né? Dia dos pais, a mesma coisa. Dia da criança.
O dia do radialista ou o dia do rádio também, para mim, não muda muito, porque para mim todos os dias é dia de comemorar. Eu estou aqui felizão, estou super contente. Aí a gente entra no lance da motivação, né? Motivação, cara, são momentos. A gente nem sempre está motivado, porque é mais um trabalho, é mais um dia que você acorda cansado. Eu, por exemplo, que trabalho, como eu disse, tenho 2 empregos, então eu chego em casa tarde. 5 horas da manhã eu já tenho que estar acordado, porque 6 horas eu estou com o programa aqui. Então não é todos os dias que você acorda felizão e fala, nossa, que maravilha, estou indo trabalhar. É dias e dias, né? Porque tem dia que você está cansado, tem dia que você está quebrado, tem dia que você está doente, tem dia que você está mais triste por alguma coisa que aconteceu. Então não é motivação, mas é prazer em fazer o que você gosta. E aí isso te dá um empurrão a mais. Então, para mim, todos os dias é dia do rádio, porque eu chego aqui com a mesma importância. O cuidado com a rádio em si é a mesma todos os dias. E o respeito com os parceiros, com os profissionais e comigo mesmo. É o mesmo todos os dias. Eu acho que a gente tem que estar nesse pique e gostar do que faz realmente. E aí vale para todas as profissões, tá? Para com essa história, tem neguinho aí que acha que eu vou ganhar dinheiro. Cara, você não vai ganhar dinheiro fazendo o que você não gosta. E se você ganhar, você não vai dar valor. Porque você não vai se dedicar da mesma maneira. Então, assim, faça o que é necessário. Você falou bem no começo aqui do nosso bate-papo, né? Nem sempre você já vai... Na maioria das vezes isso acontece, inclusive. Você não vai entrar numa área que você gosta. Você precisa entrar em outras áreas para galgar, né, os degraus para chegar onde você quer. E nem sempre é fácil. Então, você vai ter que... passar por essa dificuldade, que é trabalhar em algo que você não gosta, né? Fazer aquilo que você não gosta, mas com o foco em chegar lá. Porque quando você chegar lá, você vai dar valor e você vai sentir. Agora, entenda que você tem que ter esse foco. O dinheiro é consequência, né? Que o dinheiro é consequência. Ele é consequência. E o dinheiro ganhado de forma triste, digamos assim, ou, né, maçante, cara, você não sente prazer nele. Você não tem o mesmo valor, você não sente. Você ganha menos fazendo o que você gosta e vive melhor do que ganhar mais e não estar fazendo o que você gosta. Isso te estressa mais, te cansa mais, te desgasta mais. Sim, se você faz o que você não gosta, você chega mais vezes em casa estressado. Exatamente. Você tem mais discussões. Exatamente. Influencia em tudo na sua vida. Influencia em tudo na vida. Então a gente tem que aprender isso também. Focar em algo e buscar, correr atrás. André, eu amei a conversa com você. Mas nós temos um tempo limite aqui de programa. Eu sei disso. Gostei muito. Pode esperar o próximo convite. Locutor fala demais, cara. Então você tem que trabalho, né? Você tem que ter solução. Você tem que ir administrando. Eu também falo muito, mas agora que eu tô fazendo podcast, eu tô tendo que ficar mais quieto e ouvir mais. Mas eu, no início também, nos primeiros episódios, às vezes eu falava mais com o convidado. Aí, Paulo, fala um pouco menos, aí tudo bem. Aí agora eu tô aprendendo a ouvir mais. Mas eu também falo demais. Amei o papo com você, mas a gente tem um tempo certo ali também para encaixar na programação da rádio. Exatamente, senão o programador da rádio também cobra lá. A gente toma bronca. mas por mim, a gente tem que começar a marcar uns dias de fazer uns programas de 2 horas, 3, 4, 5, 6 horas. Coitada da Aninha, nossa produtora, vai ficar 6 horas aqui com a gente. Se você quiser fazer um programa de dias aqui, a gente tem história para contar, isso com certeza. André, se você quiser, por favor, olhar para aquela câmera, passar suas redes sociais. Claro, por favor, os 3 números atrás do cartão de crédito também, se você quiser passar. Posso passar, deve ter uns R$15 lá na conta. Claro, eu que fico feliz demais, viu, Paulo? Obrigado mesmo pela oportunidade, é muito legal e como eu disse, é diferente a gente estar em posições diferentes, né? Sim. São novas experiências também, isso é legal. Mas a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, de como que funciona, com o mesmo objetivo do Energia, né? É bem legal isso. E claro que a galera acompanhando aí é o que nos fortalece, nos motiva, aí sim motiva de verdade, é quando você vê esse reflexo de alguém comentar do seu trabalho, ou alguém falar que te acompanha, seguir nas redes sociais, que isso é importante, fortalece a gente. Então, no Facebook, é tudo fácil. No Facebook é @AndreSantosLocutor, viu que é facinho. No Instagram, @AndreSantosEnergia.
segue, que a gente está sempre compartilhando, inclusive os horários dos programas. Você vai estar por dentro ali de tudo que acontece aqui. O canal no na Rádio YouTube é Praia. Energia Mais. Energia Mais. Na verdade, o canal é Rádio Praia. Então, Rádio Praia. Entra aí no Rádio Praia, faz a inscrição no nosso canal da Rádio Praia no YouTube para dar essa força geral para toda a galera que disponibiliza um conteúdo maravilhoso aí. Sim. E principalmente o Energia Positiva. E você entrevista para saber as histórias das outras pessoas. Hoje eu te entrevistei para saber a sua história. Então, realmente, dessa vez você está do outro lado da moeda. Do outro lado. André, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado Prazer por ter aceitado o convite. Foi um papo muito bacana. Ainda a gente tem mais coisa para conversar. Então, você aguarde o próximo convite, tá bom? Eu ia até falar que a gente ia te chamar no dia do radialista, mas aí é só em novembro, vai demorar muito. Tá bom, mas a gente pode marcar, de repente eu vejo se tem espaço ali na agenda. O problema é tempo, né? A gente ficou o programa todo falando de tempo, né? Para você, agradecer aqui o nosso convidado por ter aceito o convite. Eu agradeço você que está assistindo agora esse programa. Agradeço a toda a nossa produção, a nossa produtora Aninha, ela mandou um beijo aqui para vocês, ao nosso controlador aqui, o Luiz. É que eu fico com a parte fácil, que é sentar aqui e falar. Tem toda uma produção aqui por trás que faz esse programa acontecer, então eu agradeço a todos. Agradeço o Peterson também pela força, os meninos que tiram as fotos, que fazem os vídeos, que cuidam das nossas redes sociais. A gente chama ele de PP. De PP? Eu conheço o Peterson de molequinho, pequenininho. Nossa, você tá ferrado na minha mão agora, que só vou te chamar de PP. Agora eu descobri isso. PP e a irmã dele, a Gabi, a gente chamava de Xuxa. Xuxa? Era assim que a avó deles chamavam eles. Agora você tá lascado. Vou te chamar só de PP agora. Então, e eu agradeço a você que tá assistindo. Curta, comente, manda para aquele seu amigo que quer saber mais desse assunto. Um beijão para todos vocês. Quem vos fala é Paulo Ricardo. E lembrem-se, esse é só o início.